E aí? Eu sei que a gente já está na segunda semana do ano, mas para mim é o primeiro vídeo que eu estou gravando esse ano, nesse ano de 2022. Sendo assim, um feliz ano novo para você. E para começar as minhas produções de vídeo desse ano, eu vou te apresentar os bastidores de uma produção que eu fiz sobre a Audi e-tron, que é uma Sportback elétrica. Nele eu separei por 4 tópicos, que é limite de tempo, limite de espaço, minimalismo de equipamento e edição mágica. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou Marcelo Barbucci e nesse canal faço reviews, tutoriais, falo sobre o mercado audiovisual e apresento bastidores de alguns dos meus jobs. Se você já chegou até aqui, dá um like nesse vídeo para o YouTube levar para mais gente, porque isso não vai te custar nada e você vai ajudar o canal a crescer. Agora falando sobre os bastidores dessa gravação que eu fiz da Audi e-tron, que é um Sportback elétrica, eu falei no início que eu vou separar por 4 tópicos, que é limite de tempo, limite de espaço, minimalismo no equipamento e edição mágica. Sobre a questão do limite de tempo, eu tinha 1 hora para gravar esse vídeo sobre a Audi e-tron. E por que 1 hora? Porque na verdade eu peguei aqui uma empresa aqui dentro do condomínio que trabalha com esses carros de luxo para poder produzir um material autoral. Então esse material que eu produzi, eu não produzi para a Audi, eu produzi para mim, para poder ter uma bagagem, para ter um portfólio, criar um portfólio em cima disso. Eu já tinha produzido outros vídeos de carro, até tem aqui no meu canal, né? E eu vou deixar até um card sobre essa questão de produção de vídeos autorais para você criar portfólio. Então eu tinha 1 hora para não atrapalhar ninguém. Eu cheguei aqui muito cedo aqui dentro do condomínio para poder produzir esse material e para não atrapalhar a questão do pessoal do valet, do estacionamento, as pessoas chegando dentro daqui do condomínio para poder trabalhar. Então eu tinha que fazer isso num período de 1 hora, que era o tempo onde eu conseguiria posicionar o carro dentro do cenário que eu tinha e gravar os takes. Então eu fiz 104 takes em praticamente 1 hora, ou até menos do que isso, né? Então eu fiz 104 takes, os takes que eu precisava para montar esse vídeo. E como é que eu fiz essa questão? Como é que eu consegui gravar tão rápido 104 takes em menos de 1 hora? Eu raciocinei, eu pensei, né, eu planejei tudo isso um dia antes. Eu dei uma olhada no ambiente que eu tinha, né, onde é que o carro ia ser posicionado, e eu pensei na história que eu queria contar, né, em como eu gostaria de contar, apresentar esse carro dentro de um vídeo, né? Eu já sabia que eu ia ter um vídeo aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, e em cima disso eu planejei as cenas, né? O que eu queria filmar dentro do carro. Eu estudei um pouco o carro e assim, essa decisão, eu estudei um pouco, foi porque eu falei com o pessoal aqui, os proprietários do carro, 2 dias antes. Então eu tive um dia para estudar o carro, para ver os detalhes do carro, algumas horas, né, para fazer isso, e depois planejar todos os takes um dia antes. Em cima disso planejado, eu consegui gravar 104 takes em menos de 1 hora. Então isso foi a minha, eu sabia que eu tinha essa limitação de tempo, então eu tinha que ser o mais objetivo nas minhas produções. Quanto à questão do limite de cenário, eu gravei dentro da garagem aqui do condomínio. É uma garagem muito grande, porém, se é muito grande é porque tem muito carro. Então essa questão de eu chegar cedo para poder gravar e ter 1 hora só para gravar é porque eu sabia que a partir de uma certa hora eu ia ter muitos carros circulando ali, estacionando perto do espaço que eu tinha reservado para poder produzir esse vídeo. Então assim, eu não falei com ninguém aqui do condomínio para reservar realmente um espaço para mim. Eu simplesmente cheguei mais cedo para posicionar o carro e ocupar aquele espaço no menor tempo possível. Então era uma garagem, eu já tinha alguns carros parados ali ao redor da Audi, e eu tinha que trabalhar essa questão dos takes. Então eu fazia takes um pouco abertos, né? E aí depois eu vou falar do equipamento que eu estava utilizando que eu utilizei para fazer esse vídeo. Então eu fazia planos um pouco mais fechados, poucos planos abertos. Eu sabia que eu não ia conseguir ter o carro inteiro sendo visualizado por conta do cenário em si. Não era um cenário bonito, né? Não é um cenário bonito, é uma garagem, né? Então garagem nem sempre é uma garagem, é um cenário agradável, né, para você trabalhar.
E eu tinha vários outros carros já parados ali, carros que dormem aqui na garagem de um dia para o outro, e eu tinha essa poluição dentro do meu cenário. Eu trabalhei com luz natural, né? Eu vim aqui cedo, vim para cá cedo para produzir, mas eu trabalhei com luz natural para fazer as partes externas do carro, então eu posicionava o carro voltado para a luz, para fazer detalhe de roda, para fazer detalhe do retrovisor, que na verdade o retrovisor não existe, né? É uma câmera que é o retrovisor, que você tem imagens internas. Eu posicionava o carro de frente para o sol para eu poder ter iluminação, de frente para a iluminação natural, para eu poder conseguir produzir os vídeos. Quando eu tinha que fazer take de dentro do carro, eu abria o teto solar do carro para deixar uma entrada de luz ali por cima para eu gravar os takes do painel, de volante, de banco, né, de todas essas questões internas. Eu abria o teto solar e abria às vezes as portas para deixar a entrada de luz. Então eu tinha uma restrição de espaço muito grande, por conta de não ser um espaço muito bonito. Não é uma garagem como aquelas americanas que a gente vê, tudo cinza, né, com concreto queimado no chão, no piso, né, as paredes também na mesma cor ou de tijolos aparentes. Aqui não, a gente tem aquele tradicional torre de concreto, pilar de concreto cinza com faixas amarelas de sinalização. Nada contra, mas não era a proposta que eu queria para trabalhar em cima de um carro de luxo. Então, para isso, eu fiz takes mais fechados para conseguir trabalhar detalhes do carro. Não trabalhei o carro como um todo, né, mostrando ele num plano aberto, ele inteiro, porque eu não tinha essa condição, por conta de poluição do cenário. Outros carros ali ao redor e também a questão da própria imagem do cenário. Então, em cima disso, eu já com as cenas planejadas e visto que eu já conhecia também o cenário, eu produzi os materiais com essa limitação de cenário. Sobre a questão de minimalismo do equipamento, eu fui para lá, fui aqui para a garagem com uma lente e uma câmera. Foi a minha X-T4 com a lente que me acompanha o tempo todo, que é a 10-24. É uma lente onde eu tenho uma câmera que eu tenho uma paixão muito grande por poder trabalhar com ela. Ela tem uma versatilidade muito forte e isso me ajuda a trabalhar. Eu até levei um gimbal para utilizar, imaginando eu que ia fazer alguma cena onde eu tivesse que caminhar rodeando o carro, mas quando eu cheguei lá e tinha essa questão de já ter alguns carros em volta, eu sabia que eu ia ter que fazer tudo com a câmera na mão. Então tudo foi feito com a câmera na mão, com a X-T4 e a lente 10-24. Eu sempre prezo por esse equipamento aqui, pelo que eu já falei. Ele é muito versátil e ele me atende em tudo que eu preciso de condição de luz, condição de estabilização, né? Porque é uma câmera, um corpo estabilizado e uma lente também estabilizada. Apesar de não ser uma lente clara, muito clara, ela tem uma abertura de 4, né, em 10 e em 24, eu consigo trabalhar com um ISO mais alto sem eu ter que me preocupar com o material, com o resultado do material. Às vezes eu precisava sair fora do padrão, né, de gravação, né, de frame rate, porque como eu gravei painel, muitos detalhes de painel, a câmera naturalmente tem uma velocidade diferente da velocidade que a luz está piscando no painel. Então eu tentei reduzir ao máximo o flicker, né, que é esse material piscando, essa imagem piscando na tela. E como é que eu fiz isso? Eu saí fora do padrão da questão de você gravar, por exemplo, em 24 frames por segundo e tá com a câmera em 1/48. Eu, na verdade, gravei tudo em 60 frames por segundo e já vou explicar o porquê. E em vez de estar em 125, 1/125, eu trabalhei às vezes em 1/40, 1/30, para poder diminuir bastante essa questão do flicker na hora que eu estava gravando o painel. Então, às vezes você precisa sair fora do padrão, né, para você conseguir o resultado que você precisa, né? Sair fora da regra tradicional, né, sobre o dobro em frame rate, por exemplo. Mas assim, você precisa saber qual é a regra para você poder sair da regra, fugir fora da regra e entender como fazer isso, né, para você ter o resultado que você espera. Sobre a questão da edição mágica, eu filmei tudo em 60 frames por segundo, em 4K.
essa intenção, essa opção de gravar em 60 frames por segundo em 4K foi para poder fazer um slow. Eu queria já gravar em 4K, como a Fuji grava 120, 240 só que em Full HD, eu queria gravar tudo com a qualidade 4K e eu precisei gravar em 60 frames por segundo para depois trabalhar esse slow. E eu também tenho aqui como você consegue fazer isso de uma forma suave, um super slow muito suave, trabalhando com frames mais baixos. Nesse caso eu trabalhei com 60 frames e depois eu dei o slow que eu precisava em cima das cenas. Eu trabalhei aqui, filmei 104 takes e usei apenas 23, ou seja, eu fiz muito mais do que eu precisava para poder conseguir o resultado que eu queria em cima desse clipe. Adicionei mais 3 ou 4 clipes diferentes, que são na verdade clipes que eu utilizei de banco de imagem para poder criar o contexto, contextualizar essas outras imagens sobre a Audi e-tron. Eu queria fazer com que a pessoa identificasse que ela é um carro tanto para viagem como para a parte urbana. Então em cima disso eu trabalhei com outros takes para criar essa ilusão, criar essa imagem para quem está assistindo que é um carro versátil. Então, assim, para mim foi uma produção que eu gostei bastante. O resultado eu achei bem interessante. Foi o meu primeiro carro assim de luxo realmente que eu produzi. Então eu saí bem satisfeito com esse material produzido. Eu trabalhei trilha em cima disso, em cima desse material. Foi todo editado no Premiere. Eu fiz uma parte com sound design, então não tem nenhum som ali que seja real dentro desse vídeo. Também ensino sobre isso, sobre a questão de... Vou deixar um card aqui no descritivo sobre trabalhar sound design em cima dos vídeos. Então para mim foi uma satisfação muito grande produzir esse vídeo que você vai ver agora. Do you know what love means? This is insane. You're saying things I can't explain. I know where your heart is, where you wanna be. So why do you keep testing me? It just isn't worth my time to try to make you believe me when you don't believe me. This is where I draw the line and pretend that I'm leaving. This is me leaving. I'll let you win. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário me dizendo o que você achou desses bastidores dessa produção. E se você ainda não é assinante do canal, já assina agora para receber mais vídeos como esse. Você vai ajudar o canal a crescer e vai me ajudar a produzir mais vídeos para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!